Enfim, chegamos à última questão da prova, né? Adianto já que essa questão foi anulada, tudo bem? Porém, o motivo pelo qual ela foi anulada é um motivo de português, então vou fazer esse ajuste ali na leitura e a gente vai poder resolver, vai conseguir resolver esse exercício, né? No sentido de entender qual poderia ser uma ideia para estar resolvendo ele, tudo bem? Então, o motivo pelo qual ela foi anulada é que aqui, ó, no lugar, antes desse passo, deveria ter o conectivo E, né? Então, seja S a reta que intercepta a reta R no ponto de abscissa -1 e passa pelo ponto 0, menos 1. Tudo bem? Então, ali faltou o E e isso pode ter gerado atrapalhado alguns alunos, né? Então, a banca julgou melhor anular a questão. Tudo bem? Então, vamos à leitura aqui da questão propriamente dita, né? Como um todo ali, para a gente entender o que é pedido. Considere uma circunferência de raio 1 e centro no ponto 4,2, ou seja, o valor do x vale 4 e o valor do y nesse ponto vale 2. Denote por 4,y0 e 4,y1, com y0 menor que y1, os dois pontos da circunferência cuja abscissa é 4. Ou seja, aqui eu já deixei pronto até o desenho para ajudar, né, nessa visualização. Então, a gente tem a nossa circunferência, a gente tem aqui a abscissa valendo 4 para esses dois pontos aqui da circunferência, né? E o que muda é que o y0 ele é um valor menor do que o y1, né? Se a gente projetar aqui o y0, o y1 vai dar aqui em cima na reta. Enquanto que aqui, se a gente projetar aqui, vai dar aqui embaixo. Então, de fato, ali o y0 está menor do que o nosso y1, beleza? Continuando com o enunciado ali. Deixa eu colocar aqui. E seja, né, a reta R que tem inclinação 3/5 e passa pelo ponto 4y0. Então, veja só, a nossa reta R está aqui, ó. A reta R está aqui, está passando pelo 4,y0. E o que mais que diz para a gente ali, ó? Seja S a reta que intercepta a reta R no ponto de abscissa -1 e passa pelo ponto 0, -1. Então, aqui, ó, está interceptando a reta R, né? A verde é S, então a verde está interceptando ali a reta R no ponto de abscissa -1, de fato. E a gente, acho que aqui, ó, tá faltando, deixa eu aproveitar já, apagar, esse 1 aqui não precisa. Então, vejam só ali. A gente já tem, no caso, o ponto aqui marcado, né? E a gente também sabe dessa reta S, né? Ó, que ela intercepta no caso, né, a circunferência em dois pontos, tudo bem? Então, se a reta S intercepta a circunferência em dois pontos, então é correto afirmar que as coordenadas desses dois pontos são. Então, veja só, aqui no desenho, é claro que é um esboço, né, só para a gente ter o rascunho da ideia, mas mais ou menos aqui estão esses dois pontos, tudo bem? Então, a gente vai ter que tentar determinar quem que são as coordenadas deles, que é o que o exercício quer. Ó, então, é correto afirmar que as coordenadas desses dois pontos são. Para isso, como que a gente pode proceder? Então, eu vou aqui voltar para o quadro, tá? E daí a gente vai começar a fazer a explicação ali. Pois bem, e como que a gente pode, então, começar a tentar determinar esse y0 e y1? A ideia, eu vou começar aqui tentando determinar o y0, por quê? Porque a gente, né, a gente sabe qual que é a expressão da equação da reta R, né, e também da reta S, de modo geral, elas são equações, né, são funções de primeiro grau. Então, o nosso R de x aqui, eu vou colocar aqui embaixo, ó, então o nosso R de x vai ter que ser exatamente igual a um certo A que multiplica o x mais B, tudo bem? Então, isso daí vai ter que acontecer. E a gente conhece, né? Eu vou até colocar em outra cor aqui, vou colocar em vermelho. Então a gente conhece quem que é esse coeficiente aqui, ó. O coeficiente A ele foi dado para a gente, que é o 3/5. Então a gente ainda pode reescrever essa igualdade como sendo, né, a expressão da R de x, da reta R, né? Como sendo R de x exatamente igual a 3/5 de x mais B. Tudo bem? A gente não. Veja só, se a gente conseguir determinar esse B, a gente já tem a expressão da equação da reta e com isso a gente também já consegue determinar o y0. Mas a gente ainda não conhece. Como que a gente poderia fazer isso? Ora, uma informação, digamos que está implícita também no enunciado é o seguinte: o raio é 1 dessa circunferência. O raio tá dito no enunciado que o raio é 1, então aqui vai valer 1. Bem, mas se a gente sabe que o centro está com a coordenada y, né, valendo 2,
Então, e o raio é 1, então vou descer uma unidade, né? É claro que está fora de escala aqui, bem fora de escala, né? Mas significa que esse ponto aqui, a gente na verdade já até tem, né? A gente já consegue determinar que vai ser o próprio 1. Por quê, né? Porque se eu somar com o raio, eu vou ter exatamente o centro aqui, 2, que é o que foi dado para a gente no enunciado. Então, a gente já conseguiu determinar esse primeiro caso aqui, esse primeiro ponto. E o que a gente poderia fazer agora? Agora que a gente conhece um pouco mais da expressão da equação da reta R, eu posso, bem, eu sei então que quando eu calcular R, aplicando, né, a função R em 4, eu vou ter que o resultado vai ter que ser 1. Ou seja, isso daqui vai ter que acontecer, né? Então, juntando essa informação aqui com essa igualdade, eu tenho que R aplicado em 4 vai ter que ser exatamente 1. Aqui, né, eu tenho então o que é o R aplicado em 4? Basicamente, fazer 3 sobre 4, sobre 5 vezes 4, mais o B, que é igual a 1. Opa, agora a gente tem uma igualdade do primeiro grau que a gente consegue resolver e determinar quem que é o B. Ou seja, aqui a gente vai ter o seguinte, olha, 3 vezes 4, 12, então a gente vai ter 12 sobre 5 igual, mais B igual a 1. Como eu quero isolar o B, então eu vou pegar esse 12 quintos e ir para o outro lado somando. E esse 5, eu posso até escrever ele como sendo 5 sobre 5. Então, já vou fazer isso. Ó. Deixa eu até descer um pouquinho aqui. Então, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter que B vai ter que ser exatamente igual a 5 sobre 5, que é 1, tudo bem? Então, isso daqui é o próprio 1, menos agora o 12 sobre 5 que vai vir subtraindo. 12 sobre 5 igual a... Então, no caso, a gente sabe que o B vai ter que ser menos 7 sobre 5. Tudo bem? Então, com isso, a gente já determinou o B. Ou seja, né, no final das contas, a gente já conseguiu determinar quem que é a equação da reta R de x. Então, a gente sabe que R de x vai ter que ser exatamente igual a 3 quintos de x mais, ou menos no caso, né, menos 7 quintos. Tudo bem? Então, essa daqui é a nossa expressão da reta R. Beleza. Observe o seguinte, que com isso a gente vai poder determinar, vai ajudar a gente a determinar a nossa equação da reta S. Por quê? Porque a gente sabe que quando x for menos 1, o valor o valor da S em menos 1 vai ter que ser exatamente igual ao valor da R em menos 1, né? Ó, veja só, tem o mesmo valor aqui, ó. Tá indo na mesma altura ali do y. Espera aí. Tá indo na mesma altura ali do y. Então, ó, aqui eu vou até marcar essa parte aqui. Então, veja só. Tá indo no mesmo ponto, ó, tanto a reta R quanto a reta S. Né? Então, tem o mesmo valor de coordenada para o Y. Então, a S de x vai ter que ser exatamente igual a R de x, naquele ponto menos 1. Então, vamos ver o que a gente vai ter. Ó. Então, a gente já sabe, né, que a S aplicado em menos 1 vai ter que ser exatamente igual a R aplicado em menos 1. Tá? Só que a S, quem que é a expressão dela? A gente também não conhece. Então, vou colocar entre aspas aqui a nossa expressão S de x como sendo exatamente, eu vou chamar de M de x mais N. Ou seja, né, o que ele quer... Ah, aqui faltou ainda... Massa, isso. Né? Agora que a gente tem essa expressão da S, né, então, embora a gente não conheça quem são os valores M e N, a gente consegue determinar. Então, S aplicado em menos 1 pode ser trocado por M, que multiplica o menos 1, né, que é a expressão ali, mais o n, igual a r aplicado em menos 1, a gente conhece a expressão da r. Então, vai ser 3 sobre 5 vezes menos 1, menos 7 sobre 5. Mas, menos 1 que multiplica 3 quintos é menos 3 quintos, menos 7 quintos. E menos 3 quintos com menos 7 quintos é menos 10 quintos. E 10 dividido por 5 é 2, então a gente vai ter menos 2. Ou seja, aqui, ó, já fazendo esse jogo de sinal, menos 1 que multiplica m. Então, vai ficar menos m mais n tem que ser exatamente igual ao menos 2 que a gente obteve ali, tudo bem? Porém, a gente também tem mais uma informação, né? A gente sabe que a reta S, ela passa por esse ponto onde o x é 0 e y é menos 1. Então, a gente também sabe, né, que S aplicado em 0 vai ter que ser exatamente igual a menos 1. Isso daí vai dizer para a gente que, no caso, m que multiplica 0
mais n vai ter que ser exatamente igual a menos 1, tudo bem? Então, eu estou trocando aqui o s de 0 pela expressão m de 0, ou melhor, m que multiplica 0 mais n, tudo bem? Que é a expressão da s. Aqui, bem, 0 que multiplica m é 0, 0 mais n é n, então n vai ter que ser exatamente igual a menos 1. Agora, a gente, né, eu vou chamar essa igualdade aqui de 2 e essa igualdade aqui de 1. Então, de 2 e 1, né, ou seja, levando 2 e 1, ou seja, trocando o n por menos 1, a gente tem que menos m, menos 1 vai ter que ser exatamente igual a menos 2. Com isso, temos que menos m vai ter que ser igual a... Esse menos 1 está subtraindo, vai somando. Vai ficar menos 2 mais 1. E a gente sabe, né? A gente sabe que o menos m, então, vai ter que ser exatamente igual a menos 2 com mais 1. Menos 1, no caso, 1 negativo, né? Menos 1. E multiplicamos os lados por menos 1. Então, a gente vai ter que o m vai ter que ser exatamente igual a 1. Ou seja, a gente determinou então a equação da reta S de x como sendo, já que o m é 1, então vai ser m que multiplica o x. Só que 1 que multiplica x é o próprio x, então vai ficar x mais, peraí, aqui ó, mais n, só que o nosso n é menos 1, então vai ser menos 1. Com isso, a gente tem a equação da reta S. Mas é isso que o exercício quer. Ele quer saber qual que é a equação das retas R e da reta S? Não, na verdade, o que ele quer é o valor dessas coordenadas aqui, ó. Eu vou até marcar aqui em vermelho, ó. Ele quer saber quais são os valores desses pontos aqui, tudo bem? Então, é o seguinte, observe que esse ponto aqui... opa... esse ponto aqui, ele vai... Vamos chamar ele, dar um nome para ele aí. Vou chamar ele, no caso, de as coordenadas deles de A e B. Tudo bem? Então, veja só. Quando a gente calcular, pegar essa coordenada A e jogar na equação da reta S, vai ter que dar o valor B. Por outro lado, quando a gente pegar esse mesmo valor A e jogar na equação da circunferência, também vai ter que dar o valor B, porque B é o valor da coordenada y, né? Então, se eu pegar e projetar aqui, ó, esse daqui é o valor B, no caso, né, que é a coordenada y. Tudo bem? Então, aí aqui, no caso, se a gente tem aqui o valor... deixa eu projetar ele aqui também, o valor A, né, aqui no eixo X. Então, aqui a gente tem o nosso ponto A. Tudo bem? Então, quando o A for... Ou melhor, quando o X for A, significa que eu vou calcular lá na equação da reta, aplicar ele na equação que descreve a reta, e vai ter que resultar em B, que está aqui. Tudo bem? Então, e também a mesma coisa vai ter que acontecer quando eu fizer isso na equação de circunferência. Só que tem um detalhe, a equação da circunferência a gente ainda não conhece, né? Então, vamos determinar aqui a equação de circunferência, deixa eu até mudar de cor. Mas a gente sabe que a equação de circunferência pode ser determinada por x menos a coordenada x do centro, que nesse caso aqui, ó, o centro está bem aqui, né? Então, a coordenada x vale 4 elevado ao quadrado, mais y menos 2, né, que é a coordenada y do centro, elevado ao quadrado. Então, menos 2 elevado ao quadrado, igual a 1 elevado ao quadrado, ao raio elevado ao quadrado. Mas como o raio é exatamente 1, né, então, no final das contas, a gente nem precisa desse 2 ali, porque 1 elevado ao quadrado é o próprio 1, tudo bem? Então, essa daqui é a equação da circunferência. Eu acho que vou até destacar isso. Equação da circunferência. Opa, e ficou o E maiúsculo. Tá aí, ó. Beleza? Eu vou copiar ela lá para baixo também, para ficar mais fácil pra gente. Vou jogar ela aqui embaixo, junto, né, próximo da equação da reta S. Eu acho que vou até copiar essa outra aqui, daí eu já consigo ter mais espaço ainda. Tudo bem? Veja só. Lembra que eu acabei de comentar agora sobre a questão das coordenadas desse ponto aqui, ó, que é A e B? Então, agora eu vou trocar lá na equação da reta, vou trocar por A o valor do x e a imagem, né, a continha vai ter que dar o valor B. Então, aqui, ó,
significa que isso daqui vai dar pra gente, olha, que quando o x for A, o resultado dessa conta vai ter que ser B, que é o valor da imagem. Então, A menos 1. Por outro lado, a gente também sabe que aqui quando a gente trocar lá, né, porque vejam só, o ponto está no mesmo lugar, ó. Então, quando a gente trocar aqui o valor do x na equação da circunferência por A, vai ter que gerar também o valor y valendo B. Então, aqui a gente vai ter o... deixa eu até subir aqui. Então, aqui a gente vai ter A menos 4 elevado ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado igual a 1. Tudo bem? Ou seja, a gente nem precisava, né? Quem preferir, não precisa fazer a substituição por A e B ali e tal, pode até utilizar o próprio x e y, tá? Eu só coloquei aqui só para frisar, tudo bem? Então, e a gente sabe o seguinte, ó, opa, aqui eu marquei o y ainda, né? Aqui, na verdade, é o B. Isso. Então, veja só, a gente sabe que o B tem que ser exatamente igual a A menos 1. Então, a gente troca ele aqui e daí a gente vai ter uma equação do grau 2 envolvendo apenas uma variável, uma incógnita no caso, né, que é o A. Assim, se eu juntar essas duas informações aqui, ó, vou trazer aqui para baixo. Então, a gente vai ter que o A menos 4 elevado ao quadrado mais o nosso B é A menos 1, né? Menos o 2 elevado ao quadrado tem que ser exatamente igual a 1. Aqui, a gente até dá para a gente dar uma simplificada. Então, aqui vai ficar o A mais 4 elevado ao quadrado mais A menos 3. Tudo bem? Menos 1 com menos 2, menos 3 ao quadrado igual a 1. E a gente sabe o seguinte agora. A gente sabe que agora a gente pode desenvolver esses produtos notáveis, né? Então, a gente vai ter o A ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes A, 2A, vezes 4, 8A, mais 4 ao quadrado, 16. Mais outro produto notável. Então, o quadrado do primeiro, A quadrado. Aqui, no caso, opa, aqui já estou vendo que aqui, na verdade, é menos, tá? Então, aqui vai ter que ficar um menos. E aqui, um menos. Isso. Daí aqui vai ficar menos 8A mais 16. E A ao quadrado menos, né, como a gente está falando de produto notável aqui com um sinal negativo, então vai ficar menos 2 vezes o primeiro, então vai ficar 2A que multiplica menos 3, que vai ficar menos 6A. E mais 9 igual a 1. Isso daí a gente obtém o que ainda, né? Então dá para juntar esse A quadrado com aquele primeiro A quadrado, então a gente vai ter 2A quadrado. 2A quadrado. Aqui a gente tem menos 8A menos 6. Então vai dar menos 14. A no caso, né? E 16 mais 9 dá 25. Então mais 25 igual a 1. Aquele 1 que está somando lá no segundo membro, né? Pode vir subtraindo. Então a gente vai ter 2A quadrado menos 14A. Opa. Mais 24 menos 25 menos 1, 24. Igual a 0. Tudo divisível por 2, né? Então a gente consegue simplificar essa igualdade. Vamos dividir a igualdade inteira por 2. Então 2A dividido por 2 vai ficar só, ou melhor, 2A quadrado dividido por 2 vai ficar só 2. Só o A ao quadrado, né? Menos 14 dividido por 2 vai ficar menos 7A. E 24 dividido por 2 mais 12 igual a 0. Agora a gente aplica Pitágoras. A gente aplica Bhaskara. A ao quadrado, ou melhor, A vai ter que ser exatamente igual a menos B, menos 7, né? Que é o valor o termo que acompanha o A, né? Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado dá menos 7 ao quadrado, 49. Acho que eu vou até frisar aqui, ó. Então vai ficar menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes o termo que acompanha esse A ao quadrado, que é 1, vezes o 12, né, que é o nosso termo independente. E essa raiz se estende até aqui, dividido por 2A. Ou, no caso, 2 vezes o termo que acompanha o A, né, que é o 1. Ou seja, o nosso A vai ter que ser exatamente igual a menos, com menos 7, menos, que multiplica com menos 7, vai ficar mais 7. Mais ou menos, raiz quadrada de menos 7 ao quadrado é 49. 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48, menos 48 nesse caso. Tudo bem? Então, aqui a gente vai ter essa raiz ali.
E 2 vezes 1 é 2. Ou seja, a gente chega que o nosso A vai ter que ser exatamente igual a 7, mais ou menos. Raiz quadrada de 49 menos 48 é 1. E raiz quadrada de 1 é 1 também. Então, 7 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, a gente tem duas possibilidades. O nosso que eu vou chamar de A1, né? Geralmente chama de X1, mas nesse caso aqui a nossa incógnita é o A. Então, é A1 igual a 7 mais 1 dividido por 2. Ou o A2 igual a 7 menos 1 dividido por 2. O que a gente vai ter agora? Então, significa, né, que o nosso A1 vai ter... Opa! Que o nosso A1 vai ter que ser exatamente igual a 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Ou nosso A2 vai ser exatamente igual a 7 menos 1, 6, dividido por 2, 3. Ou seja, de quebra, na verdade, a gente já determinou os dois valores para o A, tá? E para o nosso A1. Então, a gente já tem aqui, ó, que vai ter que ser, um aqui vai ser o 3 e o outro vai ser o 4. Então, na verdade, né, que o esboço eu não sabia de antemão qual que ia ser o ponto, né? Então, a gente sabe aqui, no caso, que vai ser exatamente esse ponto aqui, tá? Então, ou seja, né, no final das contas, a gente tem isso é pro A, tá? E a gente tem que determinar o y de cada um associado a cada um. Então, veja só. A gente determinou o A1, por exemplo. Então, vou vir aqui na equação da reta, pode ser, porque, né, ou poderia ser da circunferência, mas a da reta é menos pontos para a gente fazer. Então, a gente troca aqui o x pelo valor que a gente encontrou, que é 4. Então, isso daqui vai gerar para a gente o seguinte, olha. Né? Então, o nosso S de 4 vai ter que ser exatamente igual a 4 menos 1, que é 3. Nesse outro caso, S de 3 vai ter que ser exatamente igual a 3 menos 1, que é 2. Tudo bem? Então, para esse primeiro conjunto de pontos, a gente tem os pontos 4,3, né? O A vale 4 e o B vale 3. E para esse segundo conjunto de pontos, a gente vai ter o 3, 2. O A vale 3 e o B vale 2. Tudo bem? Então, a alternativa correta, vamos verificar quais são esses pontos. Alternativa A, né? 4, 3 e 3, 2. Tudo bem? Então, a gente já chegou que o gabarito teria que ser, né? Se não tivesse sido anulado, teria que ser a alternativa A. Opa. Com isso, né, então finalizamos a questão, e mais que finalizar a questão, nós chegamos ao fim da prova de matemática, né, desse vestibular da UniOeste. Então, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.